Clube de Leitura 11. Livro 1 Coríntios. Vocês não sabem? Capítulo 4. Tema desta semana: o casamento na vida da igreja. Parte 2. Meta de hoje: leitura das páginas 70 a 74. Princípios relacionados ao ensinamento dos apóstolos. O capítulo 7 de 1 Coríntios é um dos mais longos dessa epístola. Nele, o apóstolo Paulo ensina vários princípios que se tornaram parte do ensinamento dos apóstolos, abordando assuntos de total importância a respeito do casamento. O trecho final do versículo 17 registra: é assim que ordeno em todas as igrejas. No livro de Atos está escrito que os discípulos perseveravam diariamente no ensino e na comunhão dos apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 42. Dessa maneira, destacaremos 7 princípios a respeito do ensinamento dos apóstolos. O primeiro é o princípio da encarnação. Refere-se ao fato de Deus, no Novo Testamento, precisar da coordenação humana para fazer sua obra. No Antigo Testamento, Deus agia dos céus fora do homem, quando queria, onde queria, da maneira como queria e com quem queria. Quando não havia nenhum varão que se apresentasse para fazer a sua obra, Deus usou uma mulher, Débora. Juízes, capítulo 4, versículos do 4 ao 9. Quando o homem, Balaão, estava cegado pela sua ganância, Deus usou uma jumenta. Números, capítulo 22, versículos do 21 ao 34. Mas no Novo Testamento, Deus mudou sua maneira de trabalhar. Ele optou por habitar dentro do homem e fazer tudo através deste. Ao aparecer aos discípulos, ao anoitecer do dia em que ressuscitou, Jesus soprou sobre os discípulos e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João capítulo 20, versículo 22. Quando fez isso, Deus, como Espírito, entrou no homem e se mesclou com ele, com o seu Espírito. A partir daí, ele só pode operar através do homem. Quando você e eu não nos movemos, Deus não tem pernas. Quando não abrimos a boca, Deus não pode falar. Hoje, ele está limitado ao homem. Isso é o princípio da encarnação. Hoje, o Senhor precisa da nossa coordenação. O princípio da encarnação é que em tudo Deus está mesclado com o homem e o homem com Deus. O homem precisa cooperar com Deus para que o Senhor possa trabalhar. Ele espera por nós. Ele tem esperado por 20 séculos pela nossa coordenação. O que Paulo escreveu em 1 Coríntios 7 mostra que ele servia a Deus no princípio da encarnação. Ele e Deus, Deus e ele trabalhavam juntos. Deus e ele e Deus eram totalmente um. Quando Paulo falava, era Deus falando, e quando Deus falava, Paulo falava. Ambos eram um. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 6, versículos 10, 12, 25 e 40. Talvez a maioria dos cristãos nem saiba que Cristo se tornou o Espírito que dá vida e que o Senhor hoje é o Espírito. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, parte B, e 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Porém, quem se une ao Senhor é um espírito com ele. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. E ainda em Gálatas 2, lemos: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Versos 19, parte B e 20, parte A. Paulo e Cristo tinham um só viver. Essa deve ser a nossa experiência. Não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Aleluia! Precisamos ter tal intimidade com o Senhor
em nosso viver. Assim, quando ministrarmos a palavra, teremos a confiança, a certeza de que é Deus falando através de nós. E quando os irmãos ouvirem, terão a clara sensação de que é Deus quem está falando com eles. Precisamos ser os que têm intimidade com Deus, os que invocam o Senhor e são um espírito com Ele. No Novo Testamento, não vemos a expressão "assim diz o Senhor", como vemos nos livros de Jeremias, Isaías e Ezequiel. No Antigo Testamento, Deus falava por intermédio dos profetas. Isaías capítulo 10, versículo 24, capítulo 50, versículo 1, e Jeremias capítulo 2, versículo 2, e Ezequiel capítulo 2, versículo 4. O Espírito de Deus vinha sobre eles e os empoderava para que falasse. Contudo, no Novo Testamento, quando ministramos a palavra, somos nós que falamos e Deus fala em nosso falar. O Espírito de Deus está em nós, mesclado ao nosso espírito. A presente era é a era do Espírito, na qual temos o falar de Deus por meio do homem. Essa é a palavra profética. Vejamos, por exemplo, a questão dos hinos espirituais. Hoje em dia, há muitos hinos para louvar ao Senhor entre os filhos de Deus, mas se você prestar atenção, perceberá que a maioria desses hinos é muito superficial, não traz revelação e não tem nada a ver com a palavra profética. Todavia, esse tipo de hino é necessário, especialmente para aqueles que não andam diariamente no Espírito, em comunhão com o Senhor. Esses irmãos precisam de um bom tempo para voltar-se ao Espírito através da emoção contida no hino, seja pela melodia ou por meio do irmão que conduz o louvor. Sabemos que a igreja não é composta apenas por irmãos fortes. Muitos são novos na fé, infantis, pois começaram recentemente a carreira cristã. Portanto, precisamos de certos hinos para introduzi-los no Espírito. Assim, devemos cantar hinos mais simples para as pessoas novas, mas também hinos com um teor mais profundo que tenham como conteúdo a palavra profética para os irmãos mais maduros. Atualmente, existem muitos líderes cristãos que pregam muito bem e até divertem a plateia com abordagens engraçadas. São palavras inspiradoras, mas que carecem da revelação divina. Precisamos apegar-nos com mais firmeza às verdades ouvidas, ou seja, a palavra atual de Deus que nos tira da superficialidade e do imediatismo característicos dos dias de hoje. Não estamos na igreja para buscar nosso próprio interesse, bem-estar pessoal ou bens materiais, e sim para fazer a vontade de Deus, produzir o Filho varão descrito em Apocalipse 12 e trazer seu rei na terra. Mateus capítulo 6, versículos do 9 ao 10 e o versículo 33. Muitos oram o Pai Nosso, contudo, quantos rogam ao Senhor de coração puro? Venha o teu reino. Os casais devem orar assim: venha o teu reino por meio do nosso casamento. Todos na igreja, sem exceção, solteiros ou casados, devem aprofundar-se na palavra de Deus e levar essa revelação dos mistérios de Deus para as pessoas. O segundo princípio pode ser visto em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 6. Nesse princípio, o ensino de Paulo era uma concessão e não um mandamento. Ou seja, seu ensino era uma autorização que se tornou disponível da parte de Deus por meio dele. No versículo 10, temos o terceiro princípio. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Esse princípio mostra que a ordem dele, na verdade, era a ordem de Deus. Paulo era um com o Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17 e Gálatas capítulo 2, versículo 20. Então, em alguns assuntos, quando Paulo estava ordenando, não era ele, mas o Senhor. Veremos agora o quarto princípio relacionado ao ensinamento dos apóstolos.
Em alguns assuntos, Paulo esclarece muito bem que era ele que dizia e não o Senhor. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12, 29 e 35. Paulo era tão íntimo do Senhor que podia manifestar com ousadia sua opinião. Era Paulo que estava falando, mas quando ele falava, o Senhor falava também. Deus não falou certas coisas. No entanto, o apóstolo tinha certeza de que quando ele falava, era o que estava no coração de Deus. O que ele falou se tornou parte da revelação divina no Novo Testamento. O quinto princípio é que Paulo não tinha mandamento nenhum da parte do Senhor sobre certos assuntos, mas dava sua opinião. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e versículos 25 ao 26. E tinha confiança de que era também a opinião de Deus, pois ele tinha a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Digo para as lideranças das igrejas, se nós e o Senhor formos um, se vivermos no Espírito, saberemos responder todas as dúvidas e perguntas sobre o casamento. O sexto princípio do ensinamento dos apóstolos é que Paulo pensava que também tinha o Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 40. Ele era um servo de Deus, humano e humilde. O fato de ter dito que pensava ter o Espírito de Deus mostra que ele não era arrogante. Estava dando a entender que poderia estar enganado. Nesse versículo, ele destacou que as viúvas seriam mais felizes se permanecessem na condição de viúva. No entanto, em outro trecho da Bíblia, já com a idade mais avançada, Paulo recomendou que as viúvas se casassem e fossem boas donas de casa, não dando ocasião favorável de maledicência ao adversário. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 14. O Espírito mostrou-lhe algo adicional. O que vemos aqui novamente é Deus e o homem e Deus se tornando um. No Novo Testamento, a palavra está dentro de nós. Somos um com o Senhor e quando abrimos a boca, é o Senhor quem deve falar por meio de nós. O sétimo e último princípio do ensinamento dos apóstolos é que no Novo Testamento, a palavra de Deus está dentro de nós, em nosso espírito. É uma dispensação diferente da antiga aliança, em que o profeta não tinha o que falar e de repente a palavra do Senhor chegava à sua boca e ele começava a falar. Na nova aliança, somos um espírito com o Senhor e quando abrimos nossa boca, sua palavra é dispensada, gerando espírito e vida naqueles que a ouvem. Isso é Deus e o homem e Deus se tornando um. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Ao abrir nossa boca, a palavra de Deus deve sair baseada no princípio da encarnação, ou seja, a partir da unidade entre nós e o Senhor. O verdadeiro despenseiro coopera com Deus. Portanto, devemos ser fiéis na casa de Deus em favor de seus interesses. Os irmãos que ministram a palavra nas reuniões devem tê-la em sua corrente sanguínea. Deve ser sua respiração. E essa palavra se tornará a sua palavra, o seu encargo. Não se trata de uma simples memorização e repetição de palavras. Se fosse assim, bastaria colocar um gravador na frente do irmão que irá ministrar a mensagem. Quando o ministro de Deus fala, é Deus quem fala. As irmãs também podem ter essa experiência no ministério que exerce. Por exemplo, em congressos cristãos para mulheres. Por meio das irmãs, muitas mulheres são salvas, e por intermédio delas, os filhos e o marido também serão ganhos. Louvado seja o Senhor! Na igreja, contudo, cabe aos varões ministrar o ensinamento da palavra profética. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12, parte A. 1 Coríntios é um verdadeiro aperfeiçoamento para as lideranças das igrejas, e a abordagem do apóstolo Paulo no 7º capítulo
a respeito do casamento na vida da igreja é extremamente importante. Os líderes precisam ler a Bíblia, pois ela traz esclarecimentos para a maioria dos fatos que ocorrem na igreja. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Nada é baseado em sentimentos ou suposições. Não é de acordo com o que eu acho certo ou errado, mas é de acordo com o que a Bíblia diz. E ela é muito clara na maioria dos pontos. Há alguns pontos em que a Bíblia não define claramente o que se deve fazer. Então, nesses casos que necessitam de maior esclarecimento, deve-se buscar comunhão com líderes mais maduros e experientes na obra de Deus. A comunhão para obter o sentimento do Espírito Santo é fundamental. Louvado seja o Senhor pela sabedoria que o Espírito concede às igrejas e às lideranças, para levar cada caso a bom termo. Aleluia! Neste capítulo abordamos várias questões relacionadas aos casais, solteiros, viúvos e aqueles que estão reconstruindo sua vida após a separação ou divórcio. Tudo está registrado no ensinamento dos apóstolos em 1 Coríntios capítulo 7. Que Deus nos abençoe e nos torne frutíferos para Ele e para a igreja, a fim de que sua vontade se cumpra na terra. Jesus Cristo é o Senhor. Amém.